volta. E um levantamento feito pela Globo News aponta que os roubos de bicicletas dispararam em pelo menos 2 capitais brasileiras. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação e apontam que Recife foi a cidade onde teve o maior aumento. Por lá, os roubos de bikes subiram quase 90% entre 2015 e 2016. Vamos entender isso melhor com a nossa repórter lá em Recife, Vanessa Andrade. Vanessa, numericamente a gente chega então ao aumento que vai de 53 casos para 100. É isso? Bom dia. Oi, Aline, bom dia para você, bom dia para Raquel, bom dia aos assinantes da Globo News. Exatamente, né? Como você disse, um aumento de 89%. Foi a capital que registrou o maior aumento de roubos de bicicletas. E uma dessas vítimas, e esses números estão comparando, né? 2016 com 2015. Uma dessas vítimas está aqui comigo, que é o André. André foi roubado, assaltado em dezembro do ano passado, quando estava com um amigo, andando aqui bem pertinho na Via Mangue, que é uma via expressa que liga essa região central do Recife à Zona Sul. André, bom dia. Conta pra gente como é que foi esse assalto. Rapaz, a gente tava chegando aqui na Via Mangue, que a gente sempre se reúne ali na pracinha e tudo mais. Que a gente sempre fica lá observando o pessoal, dando passeio e tudo mais. E aí quando a gente chegou lá, assim que a gente botou o pé numa espécie de pracinha que tem lá, 3 rapazes se aproximaram, um deles armado, aí rendeu a gente. Levou meu celular e levou a minha bicicleta e a bicicleta do meu colega. E esse não foi a primeira vez que você foi vítima, né, dos bandidos? Não, foi não. Já roubaram 2 bicicletas minhas lá em casa. Pularam o muro e levaram a bicicleta, né? Como ciclista, como é que você se sente no Recife, principalmente nesse último ano? Rapaz, tá complicado porque a violência tem aumentado bastante, assim. E a gente sempre fica meio apreensivo de sair de casa até, porque a gente, além de sofrer desrespeito tanto pela parte de motorista, pessoal, né, de carro e tudo mais, a gente também não sabe se vai voltar com a bike inteira, né? Então, é meio complicado, assim. Mas a gente tá sempre lutando, né? Cada dia é um dia e a gente tem que estar na rua para poder mostrar que dá sim para pedalar, que existe sim e resistir, né, sempre. Ok, eu também estou aqui com o Roderick, que ele faz parte de uma associação, a Ameciclo, que defende os direitos dos ciclistas aqui da região metropolitana do Recife. Roderick, a gente escolheu justamente esse ponto para o nosso ao vivo, porque tem muita reclamação de ciclista nessa área, porque aos domingos e feriados é montada aqui uma ciclofaixa de lazer já há 3 anos, né? E aí os ciclistas reclamam bastante desse trecho aqui no Largo do Cabanga, né? Exato, Vanessa. Com a ciclofaixa, você concentrou os ciclistas em dias específicos, domingos e feriados. Então até fica fácil para o ladrão, ele sabe onde os ciclistas vão passar. E aqui é exatamente um dos pontos que acontecem os furtos e os roubos aos ciclistas. É uma situação triste, né, a segurança, mas a gente também não pode falar que essa segurança, que essa violência, ela é com os ciclistas. Aqui em Recife, pelo menos, ela está generalizada, né? É muito fácil, toda semana a gente tem notícia de assalto a ônibus, de pedestre que está sendo assaltado, uma onda de estupros que a gente teve agora no final do ano. Então, assim, não é porque o ciclista ele está com bicicletas, as pessoas estão mais na rua, não. É generalizado. O ciclista é mais uma vítima. Até porque se a gente comparar a quilometragem, né, de 2016 para 2015, aumentou somente 5 quilômetros, né, de vias para bicicletas, sejam ciclofaixas, ciclovias, enfim, né, áreas para bicicletas. Então não foi um aumento para dizer assim, porque aumentou a quantidade de ciclistas no Recife, né? Sem dúvida nenhuma. É o que a gente sempre fala. Um exemplo, eu vou me deslocar em 7 quilômetros para um ponto A ou ponto B da cidade. Então, para mim, como ciclista do dia a dia, o que eu tenho medo é de ser atropelado, não é de ser assaltado. Porque aqui a gente sabe que os índices de mortes de ciclistas na cidade, ele é mais ou menos uma média de 12 por ano. Então, se você for para a estatística, eu não conheço nenhum ciclista que morreu sendo assaltado, ainda bem. Mas porque estava indo para o trabalho, sim, a gente conhece. Então são 2 grandes problemas aqui, Aline e Raquel, que o ciclista recifense enfrenta, né? Que é a questão do assalto e também dos atropelamentos, dos acidentes de trânsito. Voltamos ao estúdio.
Pois é, uma situação delicada, né, Vanessa, para os ciclistas. Muito obrigada, a gente agradece aos entrevistados. Eu estou aqui no meu telão com o Luciano Cabral, no Rio de Janeiro, e a Isabela Leite, lá em São Paulo. Queria conversar agora com o Luciano, porque no Rio de Janeiro quase 130 bicicletas foram roubadas ou furtadas só em janeiro. E esse número pode ser ainda maior, porque muitos casos não são registrados. Nesse fim de semana, uma policial militar de folga foi esfaqueada numa tentativa de roubo numa ciclovia na zona oeste da cidade. O Luciano Cabral está na Lagoa, onde muitos cariocas, turistas, sempre andam de bicicleta. E, Luciano, o Rio de Janeiro teve até uma morte já durante a ação dos bandidos e tem crescido tanto, né, o número de casos de roubo de bicicleta, que inclusive em 2015 foi criada uma lei que tipifica exclusivamente roubo de bicicleta aqui no Rio de Janeiro. Bom dia. É isso mesmo, Raquel. Muito bom dia para você, bom dia para a Aline. Sobre essa violência, essa morte, por exemplo, que você citou aí, foi em 2015, em junho de 2015, o caso que ficou conhecido aí em todo o país, a morte do médico Jaime Gold, que foi roubado, inclusive, aqui na Lagoa. E nesse fim de semana, a Globo News também cobriu a coronel Andréia Ramos, da Polícia Militar, estava de folga e estava pedalando, foi atacada com facas aí na ciclovia Tim Maia, no Elevado do Joalhe, perto da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para ser mais exatos nesse número, foram 128 furtos e 8 casos de registros de roubos de bicicletas no mês de janeiro. Qual que é a diferença? O furto é quando o ladrão chega ali e leva a bicicleta. O roubo é quando a pessoa, então, é coagida através de violência ou grave ameaça. Um assalto, propriamente dito, né? Em dezembro foram 166... mas a média, de acordo com a avaliação aqui da Comissão de Segurança no Ciclismo, no Rio de Janeiro, é de mais ou menos 200 roubos e furtos por mês. E eu estou aqui com o Rafael Pazos, que é o presidente da comissão. Agora, Rafael, esse número pode ser maior, né? Porque muitos casos são subnotificados. Por que as pessoas ainda resistem a registrar esses roubos? Sem dúvida, Luciano. Desde 2015... a sociedade civil conseguiu sancionar a lei da tipificação dos roubos e furtos de bicicletas no estado do Rio de Janeiro. Então, desde 2015, nós temos esses dados estatísticos, o Instituto de Segurança Pública tem todas essas informações, só que a população ainda desconhece essa lei. Primeiro, desconhece a lei. Segundo, ela é desacreditada no trabalho da Polícia Militar. Prova disso que a polícia faz o seu papel é que hoje todas as delegacias, todas estão abarrotadas de bicicletas recuperadas, tá? Que ficam deteriorando porque, infelizmente, o seu proprietário não é localizado. Dentro dessa lei de 2015, estava previsto a criação pela Secretaria de Segurança Pública um cadastro estadual das bicicletas recuperadas. Só que, infelizmente, isso não foi feito. Então, hoje, o ciclista que deseja saber se sua bicicleta foi recuperada em alguma delegacia, ele tem que fazer um tour pelas delegacias. E como é que ele pode provar, né, para recuperar essa bicicleta? Primeiramente, é claro que existe então a tipificação, agora especificamente o roubo, né, de bicicletas, mas também essa lei ela amplia também para facilitar essa identificação da bicicleta roubada. Então, nessa lei também está previsto agora que todo lojista obrigatoriamente deve colocar o número de série da bicicleta na nota fiscal. Todas as bicicletas possuem um número de série, tá? É o que identifica a bicicleta, tá? É como se fosse o chassi da bicicleta, tá? E esse trabalho aí, eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para solicitar à população, se as bicicletas estão sendo roubadas, é porque tem alguém comprando. Tá? Então eu peço a toda a população que antes de comprar uma bicicleta sem procedência, sem nota fiscal, com valor abaixo do mercado, em site de compra e venda online, por exemplo, ou em redes sociais, tá? Que, por favor, verifiquem a procedência dessa bicicleta. Você pode estar comprando uma bicicleta de alguém que foi morto, por exemplo. Tá? Rafael, só para a gente encerrar aqui, enquanto esse cadastro não é implementado, esse cadastro estadual, existe alguma outra maneira que a pessoa pode registrar, por exemplo? Existe. Por favor, gratuitamente, vá na delegacia, faça o registro de ocorrência, logo depois você pode ir no Cadastro Nacional de Bicicletas Roubadas, que é o www.bicicletasroubadas.com.br, tá? E esse site está auxiliando justamente a polícia, tá, a identificar essas bicicletas roubadas e esse trabalho que a gente tem que unir esforços com o poder público.
Tá? Não adianta, o número de bicicletas, de ciclistas estão aumentando muito na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. Tem muita gente pedalando para esporte, para mobilidade urbana, para trabalho, para turismo. Então a bicicleta tem que ser vista aí com bons olhos para o poder público. A gente tem que estar trabalhando essa questão aí da violência e da bicicleta. Tá bom, Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui na edição das 10. E a comissão também, meninas, conseguiu um projeto que já foi aprovado, projeto de lei que agora virou lei, que as bicicletas que ficam por mais de 180 dias, né, que estão no pátios aí das delegacias sem conseguirem ser recuperadas ou serem identificadas aí em relação aos donos, que elas sejam utilizadas pela própria sociedade, destinação aí, por exemplo, patrulhamento da polícia ou em outros benefícios, vamos dizer assim, projetos sociais na cidade e no estado. Com vocês. O mais legal, né, Lu, achei bárbara aí, achei bárbara a participação do Rafael Pazos, né, que a gente vê que essas organizações que estão sendo criadas, as comissões, estão trazendo resultado, né? E como ele disse, para fechar o cerco a esse tipo de crime, tem que ter a mobilização de quem pedala, de quem é vítima, da polícia, de quem está comprando uma bicicleta neste momento, por exemplo, para ficar atento à origem dessa bicicleta, quer dizer, a mobilização da sociedade, se a gente quer, né, ruas mais seguras e uma nova mobilidade nas grandes cidades, que é o que está acontecendo aqui na capital paulista também. Aqui em São Paulo, os assaltos a ciclistas tiveram uma alta de 40% entre 2015 e 2016. E agora tem até ciclovias da cidade que já são mais visadas pelos ladrões. Tem gente que gasta dinheiro, investe bastante para conseguir uma bike legal, para ir para o trabalho, para se distrair no final de semana. A Isabela Leite está em uma dessas ciclovias que são visadas pelos ladrões e fica na zona oeste da cidade. Isa, a gente queria só poder comemorar, né, que São Paulo, no caso a nossa cidade, está mudando, mais ciclofaixas, as pessoas de fato andando mais de bike, uma nova opção que é muito melhor para a cidade, inclusive, mas além da gente perder um equipamento, um meio de transporte como a bicicleta, fica também o trauma, a dor de quem sofreu a violência na hora do roubo, né? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia a todos, é isso mesmo. E a gente daqui a pouco vai contar a história de uma pessoa que foi vítima de um roubo bem violento recentemente aqui em São Paulo. Como você disse, os números, né, de roubos relativos a roubos de bicicletas aqui em São Paulo aumentaram 40%. Então, em 2015 foram registrados 287 casos e em 2016 esse número saltou para 401. Bom, só para a gente ter uma ideia, aí a malha cicloviária em São Paulo, ela aumentou bastante, mais que dobrou nos últimos anos. Em dezembro de 2014 eram 242 quilômetros, mas no fim do ano passado esse número já tinha saltado para quase 500. Como você disse, tem algumas regiões aí que acabam sendo mais visadas ou que também há mais registros de boletins de ocorrência. A gente tem alguns números. Na região de Perdizes, que é onde eu estou, o aumento foi de 1.100%. É muita coisa. Em Pinheiros, 128%, e também na região da Sé, que fica na região central de São Paulo, o aumento foi de 114%. É bastante coisa, existem alguns motivos que possam, né, justificar esses números, mas para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou chamar aqui para a nossa conversa o Daniel Gucci, que é diretor-geral da Ciclocidade, também especialista em política de mobilidade urbana. Daniel, eu acabei de comentar alguns números, né? A malha cicloviária aqui em São Paulo aumentou muito nos últimos anos, mas a gente pode citar que isso tem relação direta com esses números, o aumento de roubos aqui de bicicletas em São Paulo? Não, essa é uma falsa correlação. Não pode-se dizer que o aumento de uso de bicicleta influencia nesses números. É preciso analisar sob outros aspectos, até porque o uso de bicicletas é justamente um fator importante para evitar a desertificação de espaços públicos, ou seja, mais pessoas circulando em bicicletas, a pé, do transporte público, mais segurança a gente tem. Tanto segurança do ponto de vista viário, né, na relação entre os meios de transporte, quanto do ponto de vista da segurança pública também. Inclusive, mais pessoas usando bicicleta significa justamente que os espaços públicos serão mais seguros. Então é uma relação inversa, muitas vezes até contradiz o senso comum. E é importante a gente também reforçar que a bicicleta aqui em São Paulo está sendo de fato usada como meio de transporte, né? Sim, essa é uma verdade. A rede cicloviária da cidade de São Paulo, que aumentou nos últimos anos, ela também tem sido responsável pela inserção de muitos ciclistas urbanos, novos ciclistas urbanos recentes. Também há uma relação, obviamente, de uma concentração em algumas regiões, porque também são centralidades na cidade de São Paulo, que concentram pessoas que estão de passagem, também muitos locais que concentram postos de trabalho. E aí é destino de muita gente
acidente, inclusive de gente que chega de bicicleta, não é? Mas a rede cicloviária, ela também é concentrada, tem sido concentrada um pouco na região do que se chama centro expandido, e também os usuários, as pessoas que têm circulado, fez suscitar nos últimos anos um aumento de bicicletas de maior valor agregado, o que também pode, e nós estamos trabalhando com a Secretaria de Segurança Pública num grupo de trabalho, analisando esses dados para verificar, através das estatísticas e dos números públicos, para que eles tenham um plano de ação efetivo, porque hoje o que nós temos visto é muitas desinformações, nós não temos o plano de trabalho, de fato, plano de ação da Secretaria de Segurança Pública condizente com os números que nós estamos vendo, e por isso que a sociedade está pressionando através dos espaços institucionais, de grupos de trabalho, mas especialmente com a pressão popular das pessoas pedindo para que haja ações mais efetivas, ações, obviamente, que abarcam toda a complexidade desse cenário de segurança pública que a cidade vive. Perfeito, muito obrigada, Daniel. E olha, eu falei, né, no início da minha entrada ao vivo aqui que a gente ia contar a história de uma pessoa que tinha sido vítima de roubo de bicicleta, também com muita agressividade. Só para a gente ter uma ideia, esses dados de aumento não dizem só respeito ao ano passado, não, porque no primeiro bimestre a gente já teve um aumento de 49% aqui em São Paulo no número de roubos de bicicleta. E muitas vezes, mediante violência, foi o caso então da Maria Tereza Cruz, que é jornalista. É a segunda vez, inclusive, que você teve uma experiência ruim, mas essa foi mais traumática, né, Maria Tereza? Queria que você relatasse brevemente o que aconteceu. Sim, eu estava voltando para casa na quarta-feira de cinzas, já era à noite, então o Minhocão estava fechado, que é um trajeto que eu costumo fazer, pelo menos 3 vezes por semana. E aí estava voltando, retornando para casa, fui abordada, na verdade, impedida de continuar, porque eu estava andando, né, com a bicicleta, efetivamente. O cara me derrubou da bicicleta, ainda tô com a marca aqui, né? Caí no chão, ralei o joelho, bati a cabeça. Quando fui levantar, ele deu um murro na minha cara, que também ainda tá aqui um pouco, e me deu alguns chutes. Aí eu comecei a gritar e aí, por fim, ele foi embora. E aí saí de lá, fui pedir ajuda, fui amparada, passei pela Santa Casa para ver se tinha quebrado alguma coisa. Por sorte, não quebrei nada e tô aqui em pé falando com vocês. E olha, a Maria Tereza, ela deixou bem clara que apesar dessa experiência traumática, né, ela não quer abrir mão de andar de bicicleta. Inclusive tem sido muito atuante para buscar alternativas em relação a isso, né, Maria? Sim, com certeza. Eu acho que o caminho do medo é o mais cômodo, mas não é o que eu vou escolher. Eu vou continuar andando de bicicleta porque eu acredito na bicicleta como meio de transporte, então não vou desistir. É difícil, sim, estou com crise de pânico e tudo mais, mas vamos que vamos. E estou tentando uma audiência com o prefeito de São Paulo, João Dória, inclusive se ele estiver assistindo, fica aí o pedido, e também vou ter algum encontro com o pessoal da Secretaria da Segurança Pública. Muito obrigada, então, por sua participação. Viu? Falando um pouco, então, sobre Secretaria da Segurança Pública, em nota, eles disseram que o caso da Maria Tereza Cruz está sendo investigado pelo 77DP, que estão em contato com a vítima para tentar localizar, então, esse suspeito e a bicicleta. E só para a gente concluir, a gente viu a situação, né, de outros estados, como que eles estão trabalhando para tentar, né, fazer uma estatística mais precisa em relação aos roubos de bicicletas. Aqui em São Paulo, a Secretaria da Segurança Pública disse que conseguiu concluir com outras associações um espaço para que os boletins de ocorrência permitam a inclusão do número de série da bicicleta para que as pessoas possam localizar, né, uma bicicleta roubada ou também verificar a procedência de uma usada quando for comprar. Voltamos ao estúdio. Tá, então, um retrato de como é andar de bicicleta no Brasil, pelo menos em algumas capitais que a gente pegou aqui. A gente viu pelos depoimentos, pelas informações que ainda falta avançar muito.